E aí, pessoal, beleza? Prova paulista de novo. Agora, correção da prova do primeiro ano aí, da primeira série do ensino médio, segundo bimestre. Então, mãos à obra, vamos começar. Olha aí. E a prova de química, ela começa pela questão de número 30. Ela fala o seguinte: em uma área de manguezal impactada por poluição, pesquisadores analisam diferentes processos ocorridos no ambiente após o descarte de resíduos. Em determinada região, observaram a formação de uma camada escura sobre estruturas metálicas expostas à água. Em outra área, verificaram a diminuição do nível de água devido à ação do calor ao longo do dia. Em amostras coletadas, identificaram que uma substância sólida presente na água poderia ser recuperada após evaporação do líquido. Com base nessas observações, os pesquisadores concluíram que apenas um dos processos envolveu uma transformação química. Essa situação é evidenciada, pois... Então, olhem só. São 3 etapas aqui, ó. Na primeira, em uma determinada região, observa-se a formação de uma camada escura sobre estruturas metálicas expostas à água. Então, essa camada escura aqui, essa formação, indica o quê? Mudança de cor, que indica uma evidência de reação de fenômeno químico. Na 2, em uma área, verifica-se uma diminuição do nível da água devido à ação do calor ao longo do dia. Então, evaporou a água. Isso nada mais é do que um fenômeno físico. E identificam uma substância sólida presente na água poderiam ser recuperadas pela evaporação. Então, evaporou a água e condensou e solidificou um sólido, por exemplo, um sal. Isso também é um fenômeno físico. Aí ele pergunta o seguinte, olha só. A recuperação do sólido após evaporação indica a formação de novas substâncias? Não, porque aquele sólido ele continua sendo a mesma substância, ele só está dissolvido em água, né? Quando evapora a água, ele retorna para o estado sólido. A observação de mudanças visíveis como alteração do volume é critério suficiente para afirmar que é a ocorrência de uma transformação química? Não. Houve só a evaporação da água, diminuiu o volume. Só que a água, parte dela se transformou em vapor, mas continua sendo água do mesmo jeito, né? A diminuição do nível da água indica reação química? Não. A formação de camada escura indica uma alteração na composição da matéria, originando uma nova substância? Sim. A evidência é a mudança de coloração, né? E nós temos aqui, a evaporação do líquido apresenta um fenômeno químico? Não, nós já vimos que não. Então nós temos a alternativa D como sendo a correta. 31. Em uma aula de química voltada à compreensão de fenômenos do cotidiano, um grupo de estudantes analisou 3 substâncias amplamente presentes em diferentes contextos: o metano, utilizado como combustível doméstico, a amônia, o NH3, encontrada em produtos de limpeza, e o dióxido de carbono, CO2, liberado na respiração e presente em bebidas gaseificadas. Ao comparar essas substâncias, os estudantes foram levados a investigar como a organização espacial dos átomos pode influenciar o comportamento das moléculas, mesmo quando são formadas por poucos átomos. Para isso, consideraram que a disposição dos átomos ao redor do átomo central depende da quantidade de elétrons de valência e da formação de pares eletrônicos ligantes e não ligantes, conforme descrito pelo modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Aí, beleza. Então, cada setinha dessa aqui indica uma ligação química, né? Com pares de elétrons. E aqui eu tenho um par de elétrons livres que agem como se fosse um átomo ligante. E é uma repulsão entre eles. Está vendo que eles tendem a ficar o mais longe possível? Aqui no caso da amônia, do NH3. Então, esse parzinho de elétrons faz com que o nitrogênio ele não esteja de forma plana.
mas de forma tridimensional, que o par de elétrons empurra os hidrogênios para baixo e forma essa estrutura aqui de pirâmide, né? Então, eu tenho a estrutura piramidal. Aqui eu tenho uma estrutura linear, correto? Par de elétrons aqui, bonitinho. Estrutura linear. Que não tem par de elétrons livres aqui, então vai formar essa estrutura aqui. Os oxigênios o mais longe possível, então vai formar linear. Eles não ficam dessa forma aqui, ó, um próximo do outro. Porque tem essa repulsão aqui entre eles, então eles ficam de forma linear, sim. E o CH4, eles não ficam nessa forma aqui, dessa representação plana aqui. Apesar que é representado dessa forma, eles não ficam assim porque é uma repulsão entre eles. Esse ângulo de 90 graus aqui, ó, ele há uma repulsão maior, então eles formam um ângulo maior, um ângulo de 120 graus. Um ângulo de 120 entre eles. Então a estrutura real é uma estrutura tetraédrica. Semelhante aqui do NH3, a diferença é que aqui vai ter um átomo ligante, não um par de elétrons, né? Isso é um tetraedro, que a gente chama tridimensionalmente, né? Porque esse ângulo aqui é 120 graus, esse ângulo aqui, entre os átomos, e não um ângulo de 90, como nessa estrutura aqui, né? 90 graus. Beleza? Então, nessa daqui, ele pergunta aqui, a seguir, a disposição dos ligantes das substâncias citadas. A alternativa que apresenta corretamente a geometria molecular das substâncias é aqui da amônia está correto, aqui do CO2 está correto. Aqui está errada a do CH4. Não é a representação correta da geometria molecular. Então vamos ver as alternativas. CO2, geometria linear, sim. NH3, geometria trigonal piramidal, correto. CH4 apresenta geometria tetraédrica, correto. A alternativa A está correta, né? A C, geometria angular, o CO2, não. CO2 apresenta geometria linear, sim, mas só que tem alguma coisa errada aqui. O NH3 apresenta geometria trigonal plana. CH4 apresenta geometria trigonal plana, não. CH4 está errada. CO2 apresenta geometria angular, não. CO2 apresenta geometria linear, NH3 a geometria tetraédrica, não, é a geometria piramidal. Por quê? Porque um dos ligantes ali é um par de elétrons, né? Não é um átomo, né? Então considera só os átomos, então é a geometria piramidal. Então a alternativa A está correta. Questão de número 32. A imagem a seguir, imagem bem pequena aí, mas vamos só ler aqui primeiro. Apresenta diferentes situações do cotidiano e fenômenos naturais relacionados ao comportamento da água, como a sustentação de insetos sobre a sua superfície, a formação de gotas arredondadas e a flutuação de pequenos objetos e a alteração desse comportamento na presença de detergentes. Considerando os fenômenos ilustrados, a alternativa que identifica corretamente a propriedade da água responsável por esses comportamentos, a sua relação com as interações entre suas moléculas é. Então vamos só dar um zoom aqui. Então aqui é o seguinte, eu tenho uma folha com gotas de água e aqui do lado eu tenho um inseto com sobre a água, né? Por que ele não afunda, né? Fica ali meio que andando sobre a água. Tudo isso tem a ver com as propriedades da água, né? Da coesão entre as moléculas, da interação intermolecular. Isso faz com que tenha uma tensão ali, a gente chama de tensão superficial. E o que o detergente faz? Faz com que essa interação se torne um pouquinho mais fraca, né? Então ele quebra essa tensão superficial. Tanto que ele fala aqui em determinado momento aqui, ó. Vê. Considerando os fenômenos do comportamento em relação, ó. A alternativa que identifica corretamente a propriedade da água responsável por esses comportamentos em relação às interações das moléculas é.
Em algum momento aqui ele fala, aqui ó, comportamento na presença de detergentes, ó, objetos e a alteração desse comportamento. Aí vamos lá. Os fenômenos observados estão associados à distribuição de massa da água, que influencia sua interação com os objetos. Não, nada a ver. O comportamento da água decorre das interações intermoleculares, correto? Que promovem maior coesão entre suas moléculas, quer dizer, maior interação, maior força entre as moléculas ali, influenciando sua organização na interface com o meio, correto? C. Os efeitos observados resultam da ação de forças externas sobre o líquido. Não. Os fenômenos estão relacionados à resistência ao escoamento da água. Isso aqui é o que a gente chama de viscosidade, né? Mas não tem nada a ver com isso. Então, resistência ao escoamento é a viscosidade que interfere na movimentação de objetos e na formação de estruturas visíveis? Não. As alterações observadas decorrem da variação de energia térmica do sistema? Não. Então, alternativa B, que tem a ver com esse fenômeno aí de coesão entre as moléculas de água. Questão de número 33. Em aeroportos, agentes de segurança utilizam kits de triagem química para investigar substâncias suspeitas encontradas em bagagens. Estes testes envolvem a adição de reagentes específicos a pequenas amostras do material, permitindo a análise de possíveis alterações durante o procedimento. Durante uma inspeção, uma amostra desconhecida foi submetida a um desses testes, sendo cuidadosamente observadas suas características antes e após o contato com o reagente. Considerando essa situação, qual a evidência indica que ocorreu uma transformação química durante o teste? Então vamos lá. O que ele fez foi o seguinte: misturou reagentes, né? E geralmente ele quer ver o que é uma evidência que está acontecendo uma reação química ali, o que vai indicar a presença de determinado reagente, devido àqueles testes, né? Então ele fala o que? A separação da amostra em diferentes partes no recipiente? Não. B. A mudança de cor após a adição do reagente? Sim, geralmente esses testes têm a ver com reagentes mudando de cor após a adição, né? Alguns deles com formação de precipitado, mas em geral é mudança de coloração que fica mais evidente e mais fácil, né? A redução do tamanho da amostra durante o teste? Não. A dispersão de substâncias no reagente? Não. Alteração da forma da amostra ao ser manipulada? Não. Então, alternativa B. Esses testes aí envolvem a mudança de cor como indicativo de reação química e identificação de determinada substância nesses kits. Próxima questão. Questão de número 34. Em estudos sobre mudanças climáticas, o ciclo da água, diferentes substâncias gasosas presentes na atmosfera apresentam comportamentos distintos. O vapor de água, H2O, por exemplo, pode se condensar facilmente, formando nuvens e gotas de chuva, enquanto o metano, CH4, presente em emissões naturais e atividades humanas, permanece disperso na atmosfera. Já a amônia, NH3, liberada em processos agrícolas, dissolve-se facilmente em água presente no ambiente. Essas diferenças estão relacionadas ao tipo de interação existente entre as moléculas dessas substâncias. Considere que o hidrogênio possui um elétron de valência, o carbono 4 e o nitrogênio 5 elétrons de valência. O oxigênio possui 6 elétrons de valência. Diante dessas informações, a organização das ligações nas moléculas apresentadas, a alternativa que indica corretamente o tipo de interação intermolecular predominante em cada substância e sua relação com os comportamentos observados. Então vamos lá. H2O tem o oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Como tem pares de elétrons aqui, forma esse ângulo, então essa é uma molécula polar. CH4, então tem o carbono ligado
há 4 átomos de hidrogênio, onde não há formação de polos nessa molécula. É uma molécula apolar gasosa, né? Temperatura ambiente. Então, uma molécula apolar. Então, tem uma interação fraca. E nós temos aqui o NH3. O NH3, nós temos o nitrogênio como átomo central, 3 hidrogênios, formando a estrutura piramidal, porque tem um par de elétrons aqui sobrando, formando como se fosse um ligante aqui, né? Exercendo aqui pressão, a força aqui de repulsão dos elétrons, formando essa estrutura. Então, é uma molécula também polar. Então, polar, polar e só o CH4 aqui que é apolar. Então, esse daqui, vamos lá. Todas as moléculas citadas apresentam o mesmo tipo de interação, sendo as variações no estado físico explicadas pelas massas molares? Não. A interação são diferentes. Tem moléculas polares e apolares. Então, a interação entre elas vai ser diferente. A água e a amônia realizam ligações de hidrogênio intensas, o que justifica a maior facilidade de condensação e solubilidade em relação ao metano. Isso daqui é verdade, porque a água e a amônia, aqui ó, a água, né? A água e a amônia, o NH3, eles são moléculas polares, então vai ter uma interação maior entre eles, né? Então a B, ela está correta aí da questão de número 34. Só vamos ver as outras aqui para ter certeza. O metano e a amônia apresentam interações de polo. Não. Por quê? Porque a amônia é apolar, né? Então, se ela é polar, não apresenta polos na molécula, né? Então não é uma interação de polo de polo. A água e a amônia são unidas por forças de natureza covalente? Não. Porque as duas são polares, né? Então é uma interação mais forte. A água estabelece apenas interações de dipolo permanente, enquanto o metano e a amônia realizam ligações de hidrogênio com o ambiente. O metano não. O metano é uma molécula polar, vai ter uma interação mais fraca, né? Tipo forças de London e Van der Waals. Agora a amônia não. Realiza ligações de hidrogênio com as moléculas aí de água, sim. Interação intermolecular um pouquinho mais forte. Então a alternativa B está correta. Para a próxima. Questão de número 35. As proteínas e o Prêmio Nobel de Química. Vamos ver o que ele falou. Daniel Martins. A vida existe por conta das proteínas. Essas moléculas são as principais executoras das funções biológicas. As proteínas são macromoléculas fundamentais que desempenham funções catalíticas, estruturais e de defesa que estão ligadas à sequência e à natureza química de seus monômeros, os aminoácidos. Então, a proteína é uma macromolécula, uma molécula grandona, constituída de vários aminoácidos ligados, são os monômeros, né? São categorizados de acordo com a capacidade biosintética do organismo, o que dita a necessidade de sua obtenção via dieta, via alimentação. Assim, a estrutura básica dos aminoácidos e a classificação dos aminoácidos essenciais estão descritas em qual alternativa? Então vamos lá. Apresenta um carbono central ligado a grupos amina, carboxila, hidrogênio e uma cadeia lateral variável. São essenciais aqueles que o organismo não produz em quantidade suficiente. Então só vamos rever alguns conceitos antes disso, né? Que é o seguinte: os aminoácidos, a gente precisa de cerca de 20 deles. Como se fossem letras do alfabeto, né? Tem 26 letras do alfabeto. 20 aminoácidos.
Só que desses 20 aqui, parte deles são essenciais e outros não essenciais. Isso quer dizer que alguns nosso organismo consegue sintetizar e alguns a gente só consegue obter através da alimentação, através da dieta. Então, outra coisa também tem a ver com a estrutura, né? Então eu tenho no aminoácido, eu tenho a estrutura ácido carboxílico e uma amina também, um NH. E tenho também um grupo lateral aqui, ó. Grupo lateral, vou colocar R aqui qualquer. Vai ter alguma coisinha aqui, beleza. Aí essa A, ela corresponde a isso. Ó, apresenta um carbono central ligado a um grupo amina e uma carboxila. Então, ó, carbono central ligado a um grupo amina e uma carboxila. Um hidrogênio e uma cadeia lateral. Então, ó, tem um hidrogênio aqui e uma cadeia lateral R aqui. Perfeito. Essa é a estrutura. São essenciais aqueles que o organismo não produz em quantidade suficiente. Perfeito. Que é o que eu falei dos 20 aminoácidos aqui, ó. Parte dos 20 aqui, ó, a gente tem que ter via dieta, via alimentação. São os essenciais, né? Os não essenciais que o nosso próprio organismo consegue sintetizar. Então, a alternativa A está correta. Vamos ver a B aqui só para desencargo, né? Possui uma estrutura baseada em um carbono central ligado a diferentes grupos funcionais. Não. O aminoácido tem que ter o grupo amino e o grupo carboxílio. Apresenta um carbono central unido a diversos grupamentos químicos nitrogenados? Não. É constituído por um carbono central ligado a radicais químicos que podem ser variáveis ou fixos? Não. Tem que ter aqui essa estrutura aqui, ó. Grupo amina e um grupo ácido carboxílico ligado a um átomo central que está ligado a um hidrogênio e uma cadeia lateral. Isso, ponto final. É constituído por um carbono central ligado a radicais químicos? Não. Apresenta uma estrutura química com um carbono central ligado a grupos de alta massa molecular? Não. Aminoácidos tem baixa massa molecular, né? Agora, uma proteína é diferente, que são vários aminoácidos ligados, né? Através de ligações peptídicas. Então, a alternativa A está correta. Questão de número 36. Durante uma campanha de saúde em uma escola, foram apresentados alguns exemplos sobre o funcionamento do corpo humano. Um atleta consome alimentos ricos em proteína para manter a estrutura muscular. Durante a digestão, substâncias presentes no sistema digestório ajudam a quebrar moléculas de alimentos. Certo. No sangue, uma proteína é responsável por transportar oxigênio para as células. Um estudante com diabetes precisa monitorar a ação de um hormônio que controla a glicose no sangue. A sequência estabelece a correlação correta entre os exemplos citados e as respectivas funções desempenhadas pelas proteínas. Então, um atleta, para manter a estrutura muscular, tem a ver com estrutura, né? Então, a parte estrutural. Tem nada a ver com transporte, nem enzimática, regulação e nem energia. Durante a digestão, para quebrar moléculas dos alimentos, tem que ter enzimas para fazer a digestão. Vamos dar um exemplo aqui. Quando a gente não tem uma enzima chamada lactase, a gente não digere direito o que é a lactose e adquire um processo chamado intolerância à lactose. Quer dizer, o organismo não consegue digerir essa substância. Então, por isso que a gente cria essa intolerância. No sangue, uma proteína é responsável por transportar o oxigênio. Transportar o oxigênio, transporte. E regulação aqui
da glicose no sangue. Isso aqui é o hormônio insulina, tem a ver com regulação. Então a alternativa E, que é a correta aqui, correlaciona essas enzimas aqui com suas funções, beleza? Questão de número 37. A manipulação de proteínas em laboratório exige o controle de fatores como temperatura, pH e composição do meio, pois essas condições podem interferir nas interações químicas responsáveis pela estrutura tridimensional das moléculas. Considerando que a função biológica das proteínas depende de sua estrutura e das interações entre seus aminoácidos, é correto afirmar que... O que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, que as proteínas ela têm uma estrutura. Ela toda enroladinha, ela é grandona, toda enroladinha. E esse formato dela vai ter um centro ativo onde vai acontecer as reações químicas. Então o formato que vai dar a função da proteína que vai interagir, é como se fosse uma chave e uma fechadura. Então o formato vai encaixar diretamente em determinada substância que vai acontecer a reação. O que é uma enzima? É um catalisador de reações químicas no organismo. Porque reações químicas, tem algumas delas que demoram muito tempo para acontecer. Com a enzima eu acelero esse processo. Então tem diversas enzimas que fazem esse processo no organismo. Mas tem um porém, se eu mudo a temperatura ou o pH, como está dizendo aí, eu mudo o formato da enzima. Se eu mudo o formato, ela deixa de funcionar. Por isso, quando a pessoa está com febre, se ela tiver uma febre muito alta, ela começa a desnaturar enzimas e o organismo começa a não funcionar direito. Olha que legal. Por isso que a febre alta é perigosa, né? Ela é um indicativo que tem algum problema, o médico tem que investigar, mas quando ela se mantém alta por muito tempo, começa a desnaturar as enzimas e o organismo começa a funcionar de forma errada. Então, vamos lá. A função da proteína é determinada exclusivamente pela estrutura primária? Não. Tem 4 estruturas: primária, secundária, terciária e quaternária. A que vai dar a função é a função, aqui a estrutura quaternária, tá? A estrutura secundária das proteínas é estabilizada principalmente por ligações iônicas? Não. A estrutura terciária das proteínas é mantida por interações como ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas, ligações iônicas e pontes de disulfeto? Sim, tá correto. Correta. Estrutura terciária. Ele não está falando da função catalítica da enzima, mas sim da estrutura, né? E está correta. Alterações de pH e temperatura rompem ligações peptídicas? Não, eles só mudam o formato, né? Eles mudam aquelas interações entre partes da molécula, mas não a ligação peptídica em si, que é a ligação entre um ácido carboxílico e uma função amina, né? Alterações de pH, temperatura rompem ligações peptídicas, a gente falou que não. A estrutura quaternária não depende da interação entre diferentes cadeias peptídicas? Depende sim. Então, a alternativa C está correta. E ficamos por aqui. Teve bastante conceitos aí, né? Um pouquinho de química orgânica, né? No caso aí, bioquímica. Teve um pouquinho de evidências de reações químicas, um pouquinho de química ambiental. Então, teve um pouquinho de tudo essa prova do primeiro ano, né? Mas foi uma prova relativamente fácil, com o conteúdo abordado direitinho. Então, ficamos por aqui, meus queridos. Essa correção. Peço aí para que curtam, compartilhem, beleza? Dê um like aí se quiserem. Mas principalmente meus alunos que são, vamos dizer assim, obrigados por quê? Porque a gente trabalhou isso na sala de aula e essa correção corresponde justamente com tudo aquilo que a gente viu. Então, meus queridos, tchau, tchau.